Seu Amaro, o tempo do olhômetro já passou. Hoje usamos a precisão da técnica, não a sorte. Essas palavras, meu amigo, não saíram da boca do novo chefe como um grito, não. Foi pior. Saíram com um tom de pena, de quem fala com uma criança teimosa ou afasta um móvel velho para botar um novo, mais moderno no lugar. E ele disse isso na frente de todo mundo. Na frente dos meus companheiros de cozinha, dos garçons mais antigos que me viram começar, das moças da limpeza que sempre vinham pegar um cafezinho comigo antes do restaurante abrir. Na frente da minha família, o rapaz, o chefe Tiago, mal devia ter 30 anos. Tinha o rosto liso, as mãos bem cuidadas, de quem aprendeu a cozinhar nos livros e nas telas de televisão. Ele estava parado no meio da nossa cozinha, a cozinha do Recanto da Serra, em Petrópolis, um lugar que eu ajudei a erguer com meu suor por mais de 40 anos. Ele segurava uma prancheta com uns desenhos de pratos, que pareciam mais obras de arte do que comida de verdade. Ele chamava aquilo de o novo cardápio. Eu só tinha tentado ajudar, com o respeito de sempre. Quando ele mostrou o desenho do que chamava de releitura da moqueca imperial, eu vi o erro na hora. Não estava no tempero nem no peixe. Estava no tempo, no fogo. Eu me aproximei devagar, sem querer atrapalhar, e falei baixo só para ele ouvir. Chefe, com licença, essa panela de barro que o senhor vai usar, ela é diferente. Ela guarda o calor de um jeito. Ela tem uma memória. O fogo tem que ser mais amigo dela, não pode chegar mandando, tem que conversar com o barro. Foi aí que ele se virou, levantou o queixo e soltou a frase na frente de todos. O silêncio que se fez na cozinha foi mais pesado que o fogão industrial desligado. Meus colegas baixaram os olhos, fingindo limpar alguma coisa na bancada. Ninguém teve coragem de me olhar. E eu só senti o calor subir pelo meu rosto. Naquele momento, na cozinha que era a minha vida, eu não era mais o Amaro, o cozinheiro que conhecia cada segredo daquele lugar. Eu era só uma peça antiga empoeirada que o novo dono da casa não sabia mais onde guardar. Apenas um velho ultrapassado. Para o senhor e a senhora entenderem por que aquela humilhação doeu tanto, na alma mesmo, deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Amaro, tenho 68 anos de idade. E 45 deles, quase uma vida inteira, eu passei dentro daquela cozinha do Recanto da Serra. Eu não estudei em escola chique lá na Europa, não. Minha escola foi ali mesmo, em Petrópolis. Comecei lavando os pratos, com a mão cheia de sabão e o sonho de um dia poder chegar perto do fogão. Depois me deixaram picar os legumes. Eu picava com um gosto, com um capricho, que parecia a coisa mais importante do mundo. Fui subindo degrau por degrau, com a paciência de quem cozinha feijão em fogo baixo. Aprendi a respeitar a comida. Aprendi que cada ingrediente tem sua hora, seu segredo. O alho não pode queimar de jeito nenhum, senão amarga a vida toda do prato. A cebola tem que suar devagarinho, chorar baixinho na panela para soltar o doce dela. Coisas que a gente não aprende num livro. A gente aprende sentindo o cheiro, ouvindo o chiado, vivendo a cozinha no dia a dia. Eu nunca fiz questão de ser chamado de chefe. Sou cozinheiro. Meu orgulho não é ter o nome num prato enfeitado. Meu orgulho é ver o salão cheio, as famílias conversando, as pessoas rindo, aquele barulhinho bom de garfo e faca no prato. Para um cozinheiro de verdade, essa é a música mais bonita que existe. E o prato principal dessa orquestra, a estrela do nosso restaurante, sempre foi a moqueca imperial. Uma receita que passou de cozinheiro para cozinheiro, mais como um segredo de família do que como uma lista de ingredientes. E o coração dessa receita, a alma dela, não é o peixe nobre nem o camarão graúdo. É a minha parceira de trabalho. Uma panela de barro grande, escura pelo tempo, com pequenas marcas de guerra de tantos anos de serviço. Não é uma panela qualquer. Fui eu mesmo que a curei, mais de uma década atrás. Um processo lento de dias. Queimei com azeite bom, deixei no calor do forno desligado, fui tratando dela como se fosse uma planta delicada. Ela tem suas manias, sabe? Ela não gosta de pressa. Se você chega com fogo alto, querendo apressar as coisas, ela se assusta
O barro guarda o calor de um jeito que só ele sabe, e se você não respeita o tempo dele, a comida desanda. O peixe vira borracha, o caldo não engrossa. É preciso conversar com ela, entender o tempo dela. É esse carinho, essa paciência que faz a moqueca do recanto ser o que é. E era exatamente esse conhecimento, o de uma vida, que o chefe Tiago tinha chamado de sorte e de olhômetro. Olha, antes de eu continuar a contar o que aconteceu no dia que a casa quase caiu, eu queria só agradecer ao pessoal do canal A Carta na Manga por me dar essa chance de contar minha história. A gente que já passou dos 60 às vezes pensa que a nossa voz já não tem mais lugar, que o que a gente sabe não interessa mais a ninguém. Se você que está me ouvindo agora também acredita que a experiência tem seu valor, que o tempo ensina umas coisas que diploma nenhum na parede consegue ensinar, faz um favor para este velho cozinheiro. Se inscreve aí no canal para mostrar que a gente não está falando sozinho. Pois bem, era essa sabedoria, essa vida inteira dedicada a entender o fogo, o barro e a alma de um prato, que aquele rapaz, com toda a sua técnica e seus livros, tinha jogado fora na frente de todo mundo. Ele só não imaginava que o respeito é um ingrediente que, quando falta, faz qualquer receita desandar. Depois daquela reunião, a cozinha do Recanto da Serra começou a mudar. Não foi uma mudança com barulho, com briga. Foi uma mudança silenciosa que a gente sentia no ar, como quando o tempo vai virar e o céu fica pesado. O chefe Tiago era cheio de energia, isso não posso negar. Mas era a energia de um trator que chega para limpar um terreno sem perguntar o que as árvores antigas acham daquilo. Começaram a chegar umas caixas grandes. De dentro saíam umas máquinas que eu nunca tinha visto na vida. Uma delas cozinhava a carne e os legumes dentro de um saco de plástico que ficava boiando numa água morna por horas. O chefe chamava aquilo de técnica de precisão. Para mim parecia comida sem alma, que não tinha pego o calor do fogo, o susto da chapa quente. Ele dizia que era o futuro. As minhas panelas de ferro, pesadas, escuras, de tanto uso e de tanto sabor acumulado, foram sendo encostadas num canto como se tivessem alguma doença. Ele preferia umas novas, que brilhavam tanto que dava para ver o rosto nelas. Dizia que as minhas guardavam gostos antigos, como se a memória do sabor fosse um defeito e não uma qualidade. Eu via as coisas acontecendo e o meu coração de cozinheiro ficava apertado. Eu não queria o mal do rapaz, queria o bem do restaurante. Então, de vez em quando, com todo o cuidado, eu tentava dar um toque. Uma vez, ele estava fazendo um molho de tomate para uma massa nova. Pegou umas latas que vieram de longe. Eu cheguei perto e disse com calma: "Chefe, o nosso tomate aqui da serra, da horta do seu Manuel, está docinho essa época do ano. Dá um molho muito mais vivo, com gosto de sol." Ele nem olhou na minha direção, só respondeu por cima do ombro, lendo uma anotação: "Este aqui da lata tem a acidez controlada, seu Amaro. É padrão. A gente precisa de padrão." Tudo para ele era padrão, era controle. Ele queria transformar a nossa cozinha, que era um lugar de sentimento, de intuição, numa linha de montagem de fábrica. Mas a minha agonia de verdade, a que me tirava o sono, era ver o que ele estava fazendo com a nossa moqueca imperial. Ele pegou o nosso tesouro, a minha velha e fiel panela de barro, e colocou em cima de um fogão elétrico, desses de vidro liso, que não tem chama. Ele tinha um aparelho que parecia um termômetro de médico, e ficava encostando na beirada da panela, olhando um número que aparecia numa telinha. Ele programava o tempo exato num relógio que apitava. Eu não aguentei. Fui até ele de novo, como um pai que tenta avisar o filho de um perigo. "Meu filho", eu disse, tratando ele com o carinho que a idade me ensinou, "essa panela não trabalha assim. Ela não gosta de número, de relógio. Ela gosta do abraço do fogo, que vem de baixo e esquenta ela por igual. Ela precisa respirar o calor, não receber uma ordem de uma máquina." Ele suspirou. Foi um suspiro longo, de quem está sendo muito paciente com um velho teimoso. "Seu Amaro, eu já entendi o seu apego às coisas antigas e eu respeito. Mas a gastronomia evoluiu.
Com este termômetro, eu sei a temperatura exata do barro em cada segundo. Não tem olhômetro, não tem erro. É ciência? E me deu as costas, voltando a olhar para os seus números. Naquele momento eu entendi. Ele achava que conhecia a panela porque sabia a febre dela. Mas ele não conhecia a alma, o espírito que morava naquele barro curado pelo tempo. E assim foram as semanas que se seguiram. Eu no meu canto, quieto, fazendo o trivial. O arroz e feijão dos funcionários, a sopa para os dias de frio, a comida de verdade. E ele do outro lado do fogão, com seus aparelhos que apitavam, seus pós que vinham em saquinhos, suas técnicas de nome complicado. A cozinha ficou dividida em duas. A minha, que ainda tinha o cheiro de alho dourando no azeite. E a dele, que tinha cheiro de laboratório e o silêncio da falta de paixão. Eu sabia, no fundo da minha alma, que aquilo não ia acabar bem. Uma cozinha que perde a alma não consegue mais alimentar a alma de ninguém. Era só uma questão de tempo. E o dia chegou. Não era uma noite qualquer. O restaurante foi fechado só para um jantar especial. Um grupo de empresários importantes de São Paulo, gente graúda, que estavam pensando em fazer seus eventos todos no Recanto da Serra. Era um contrato, como diziam os mais novos, milionário. Um negócio que podia garantir o futuro do restaurante por muitos e muitos anos. O dono, seu Carlos, que normalmente ficava lá no escritório dele, desceu para o salão. Andava de um lado para o outro, ajeitando a gravata a cada minuto, mais nervoso que noivo, em porta de igreja. A responsabilidade era imensa. Na cozinha, o chefe Tiago estava no seu palco. Ele andava de peito estufado, como um general antes de uma grande batalha, conferindo suas anotações, seus aparelhos que piscavam luzes. O cardápio da noite era todo dele, cheio de nomes, que a gente precisava de ajuda para ler. E o prato principal, a grande estrela que ele prometeu, era a sua moqueca imperial revisitada. Ele tinha preparado tudo com a sua famosa precisão. As panelas de barro, que ele agora usava, estavam alinhadas sobre os fogões elétricos, cada uma com um termômetro espetado na lateral. Os pratos começaram a sair. Eu preciso ser honesto. Eram bonitos de se ver. Pareciam uma pintura num prato fundo. Mas comida, meu amigo, não foi feita para enfeitar estante. Comida é para abraçar a gente por dentro. Não deu nem 10 minutos. O Dinho, um dos nossos garçons mais jovens, um menino bom, entrou na cozinha voando. Ele trazia a bandeja na mão e nela o prato de moqueca quase sem tocar. O rosto do Dinho estava branco. Parecia que tinha visto uma assombração. Ele não foi falar com o Tiago. Ele veio direto a mim, no meu canto, e cochichou com a voz tremendo de medo. Seu Amaro. O cliente? O da mesa principal. Ele disse que o peixe está parecendo uma borracha, que não dá nem para cortar direito. E falou que o caldo está ralo, sem gosto de nada. Ele usou a palavra água suja. Seu Amaro. O Tiago, que tem um ouvido bom, escutou. Ele marchou até o Dinho e arrancou a comanda da mão dele. Impossível. Eu controlei a temperatura grau por grau. O tempo foi cronometrado no segundo. Esse cliente é que não entende de gastronomia moderna. Para provar, ele pegou um garfo limpo e espetou um pedaço do peixe que tinha voltado no prato. Levou à boca. E por um segundo, o rosto dele, sempre tão cheio de certeza, se desmanchou. Foi a cara de um homem que morde a própria mentira. Antes que ele pudesse inventar uma desculpa, a porta da cozinha abriu de novo com um estrondo. Era outro garçom, com mais 2 pratos de moqueca voltando. E logo atrás outro. A cozinha, que antes era o silêncio de um laboratório, virou a confusão de uma feira no dia de chuva. O telefone do salão não parava de tocar na nossa extensão. A equipe do Tiago, os meninos novos que ele treinou, olhavam para ele com os olhos arregalados, esperando uma ordem, uma solução, qualquer coisa. Mas ele não tinha o que dizer. Ele olhava para o seu caderno de receitas, para as suas máquinas, como se a resposta pudesse estar escrita ali. Mas a resposta não estava no papel. A resposta estava no respeito pelo barro. O golpe final, o que fez o chão da cozinha tremer, foi quando o seu Carlos entrou. O rosto dele não estava vermelho de raiva.
Estava pálido de vergonha. Ele não gritou. Falou baixo, e por isso deu mais medo ainda. Tiago, o que está acontecendo na minha casa? O senhor Almeida, o homem que decide o contrato, mandou dizer que se sentiu pessoalmente ofendido com o que foi servido. Ele está se levantando da mesa para ir embora neste exato momento. Nós estamos perdendo tudo. Foi a cena do desastre completo. O chefe moderno, o gênio da ciência na cozinha, estava encurralado pelos seus próprios pratos, sem ter para onde correr, vendo o futuro do restaurante escorrer pelo ralo. E eu ali no meu canto, quieto, sentindo a dor daquela casa como se fosse minha, entendi que a hora tinha chegado. A hora em que a técnica vazia não servia para nada e a precisão das máquinas tinha se provado a coisa mais errada do mundo. Naquele momento de desespero, com o chefe novo pálido e sem resposta, e o meu patrão, seu Carlos, com as mãos na cabeça, um silêncio tomou conta de mim. Não era o silêncio do medo, não. Era o silêncio que vem antes de uma decisão importante. A honra daquela cozinha, que eu ajudei a construir por 45 anos, estava sendo pisoteada. E alguém precisava fazer alguma coisa. A vingança nunca foi meu prato. Mas a honra é o tempero principal da vida de um homem. Eu sequei minhas mãos do meu avental devagar e comecei a caminhar. Eu passei pelo chefe Tiago, que me olhou com os olhos arregalados, sem entender o que um velho como eu podia fazer. Passei pelo seu Carlos, que abriu a boca para perguntar alguma coisa, mas alguma coisa no meu andar firme o fez se calar. Eu não fui para as máquinas barulhentas dele. Não fui para os fogões de vidro que não tinham alma. Eu fui para o fundo da cozinha, para o meu velho fogão a gás de bocas de ferro fundido, que o Tiago tinha apelidado de A Carroça. Em cima da menor boca, com o fogo tão baixo que parecia só um suspiro de calor, estava ela. Uma panela de barro menor, mais escura, marcada pelo tempo. A minha panela de estimação. Eu não tinha feito aquilo para desafiar ninguém. Eu tinha feito um pouco da nossa moqueca de verdade, mais cedo, do meu jeito. Era para ser o nosso almoço, o almoço dos funcionários no dia seguinte. Um costume antigo meu. Cuidar de quem trabalha duro ao meu lado. Com a mão firme, eu peguei um pano grosso e levantei a tampa daquela panela. E nesse instante, um milagre aconteceu naquela cozinha deprimida. Um vapor subiu, denso, perfumado, e se espalhou pelo ar como uma bênção. Era o cheiro da verdade. O cheiro do azeite de dendê de qualidade, do leite de coco fresco que eu mesmo tinha preparado, do coentro e da cebolinha picados na hora. O cheiro de peixe cozido, no ponto certo, no tempo certo, no seu próprio tempo. Aquele cheiro não era só de comida. Era cheiro de respeito. A cozinha inteira parou. Os bipes das máquinas do Tiago, o choro baixo de um dos ajudantes, tudo se calou. O único som era o da minha concha de pau, descendo devagar e trazendo de dentro da panela um caldo grosso encorpado de um laranja vivo e bonito. Com cuidado, eu peguei um pedaço grande do peixe, que se soltou da espinha com uma maciez que dava gosto de ver. Coloquei no prato mais fundo e mais bonito que encontrei, um que guardávamos para as ocasiões especiais. Reguei com bastante daquele caldo rico e salpiquei um pouco de coentro fresco por cima, só para dar a cor da esperança. Eu não olhei para o Tiago. Não olhei para o seu Carlos. Meus olhos procuraram o Dinho, o garçom assustado, que continuava encolhido perto da porta. Estendi o prato para ele. A minha voz saiu firme, mas sem nenhuma arrogância. Dinho, meu filho. Leve isto aqui para a mesa do Sr. Almeida. Não precisa explicar nada. Apenas diga que é um pedido de desculpas do cozinheiro antigo da casa. O menino pegou o prato com as duas mãos, com o cuidado de quem carrega uma coisa sagrada. Ele olhou fundo nos meus olhos, e eu vi a esperança voltar aos olhos dele. Ele assentiu com a cabeça, se virou e atravessou a porta do salão. Na cozinha, ninguém respirava. O chefe Tiago estava paralisado, olhando para a minha panela de barro como se visse um fantasma. O futuro do Recanto da Serra não estava mais nos seus cadernos ou nas suas máquinas.
estava naquele prato simples, feito com a paciência e a sabedoria que ele tanto desprezou. E todos nós, em silêncio, esperamos pela resposta que viria do salão. Os minutos que se passaram, depois que o Dinho saiu com o prato, foram os mais longos da minha vida. A cozinha, antes um pandemônio de panelas caindo e gente correndo, virou uma fotografia. Ninguém se mexia. O chefe Tiago, encostado na sua bancada de metal que brilhava, parecia uma estátua. Seu Carlos roía as unhas no canto. O único som era o zumbido baixo de uma geladeira e a nossa própria respiração, suspensa no ar. Cada segundo parecia uma hora. Então, a porta do salão se abriu de novo, devagar. Era o Dinho. Mas não era mais o menino assustado de minutos atrás. O rosto dele estava iluminado. Havia um sorriso que parecia não caber na boca, e os olhos dele brilhavam de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele não caminhou, ele quase flutuou na minha direção, passando pelo chefe como se ele não estivesse ali. Ele parou na minha frente, e a voz saiu cheia de alegria, quase atropelando as palavras. Seu Amaro, o senhor não vai acreditar. O homem, ele olhou para o prato desconfiado. Mas aí ele deu a primeira garfada. Ele mastigou devagar, fechou os olhos e ficou em silêncio. A mesa inteira ficou em silêncio. Pareceu uma eternidade. De repente, ele abriu os olhos, olhou para o prato como se estivesse vendo ouro e deu um sorriso. Então ele disse, seu Amaro, ele disse bem alto para a mesa toda ouvir. Agora sim, isto é moqueca. Isto tem gosto de história, tem gosto de respeito. Isto tem alma. O Dinho respirou fundo, emocionado. Ele comeu tudo, seu Amaro. Raspou o prato com um pedaço de pão, até não sobrar nem o cheiro. Naquele mesmo instante, o seu Carlos, que tinha ouvido cada palavra, se endireitou. O peso do mundo parecia ter saído das costas dele. Ele caminhou com passos firmes até mim. Passou direto pelo chefe Tiago, sem nem olhar para ele, como se o rapaz fosse apenas mais um armário na cozinha. Seu Carlos colocou as duas mãos nos meus ombros e eu pude ver que os olhos dele estavam úmidos. Amaro, meu velho amigo, me perdoe pela minha cegueira. A voz dele estava embargada, sincera. Ele se afastou um pouco, recompôs a postura de dono do restaurante e falou, agora com a voz alta e clara para que todos ouvissem. O senhor Almeida acabou de me confirmar o contrato, mas ele me impôs uma condição, que a verdadeira cozinha do Recanto da Serra esteja de volta a partir de hoje. A cozinha com a sua alma, Amaro. Ele então me olhou e deu a ordem mais doce que eu já ouvi na vida. Amaro, eu preciso de mais 10 porções dessa moqueca. Para agora. A mesa inteira faz questão de comer a sua comida. Foi como acender a luz num quarto escuro. A paralisia da cozinha se quebrou. Os outros cozinheiros, os ajudantes, os meninos novos, todos se viraram para mim, como girassóis procurando o sol. O que o senhor precisa, seu Amaro? Disse um já pegando uma faca. Posso picar mais coentro? Não, perguntou o outro, com um respeito na voz que eu não ouvia há meses. Deixa que eu acenda os outros fogões do jeito certo, gritou um terceiro. A cozinha voltou a ter vida, a ter som, a ter cheiro. E o coração dela agora batia de novo no meu ritmo. E o chefe Tiago? Ele continuava ali, parado, vendo tudo. Ele viu a equipe que ele mesmo montou me seguir. Me chamar de senhor, pedir as minhas ordens. Ele olhou para as suas máquinas frias e silenciosas. E depois olhou para o meu fogão velho, agora com 4 chamas altas, dançando cheias de vida e de propósito. Ele não falou nada. Não xingou, não gritou. Apenas, lentamente, com o rosto sem expressão, ele tirou aquele chapéu branco e alto de chefe da cabeça. Colocou-o em cima da bancada de metal, ao lado de um dos seus aparelhos inúteis, e de cabeça baixa deu meia volta e saiu pela porta dos fundos, desaparecendo na noite. Ninguém precisou mandar ele embora. A própria cozinha, com sua verdade e seu sabor, o tinha expulsado. Naquela noite, depois que o último cliente foi embora satisfeito, a cozinha do Recanto da Serra voltou a ser um lugar feliz. O barulho não era mais de pânico, era de trabalho, sendo bem feito,
de pratos sendo lavados com gosto, de risadas aliviadas. Servimos todas as moquecas, e os pratos voltaram do salão limpos, raspados, como deve ser. No final do expediente, o seu Carlos abriu uma garrafa do melhor vinho que tinha na adega e fez um brinde. Ele não me ofereceu mais dinheiro, não. Ele me deu uma coisa que dinheiro nenhum pode comprar. Na frente de toda a equipe, ele me pediu para, a partir daquele dia, ensinar os cozinheiros mais novos. Ele me chamou de Mestre Amaro, e o respeito no olhar dele foi o maior pagamento que eu poderia receber em toda a minha vida. Eu nunca mais tive notícias do chefe Tiago, e, para ser sincero, não guardo nenhuma mágoa no meu coração. Ele era só um menino, um bom menino, que aprendeu a ler a receita, mas ainda não tinha aprendido a conversar com a panela. Ele tinha muita informação na cabeça, mas pouca sabedoria nas mãos. E na cozinha, assim como na vida, a informação ajuda, mas é a sabedoria que resolve. O que aconteceu naquela noite, meus amigos, me ensinou uma coisa muito importante. O mundo de hoje é cheio de pressa, de máquinas inteligentes, de aplicativos, de técnicas com nomes estrangeiros. E tudo isso tem a sua serventia, não sou bobo de dizer que não. Mas a gente não pode, de jeito nenhum, esquecer do conhecimento que não vem num manual de instruções. O conhecimento que mora nas mãos calejadas de um trabalhador, na memória do cheiro que avisa que o alho vai queimar, no olhar treinado que sabe o ponto certo só pela cor da fumaça. A tecnologia é uma ferramenta boa, uma faca afiada. Mas quem decide o corte, quem guia a lâmina, tem que ser sempre o coração do cozinheiro. O jovem chefe me chamou de ultrapassado e disse que o meu tempo era o da sorte. Talvez ele tivesse um pouco de razão. Mas o que ele não entendeu é que a minha sorte levava 45 anos para ser preparada. Certas coisas, como o respeito pela história, o carinho verdadeiro pelo ofício e, principalmente, a humildade para entender que sempre há o que aprender, essas coisas nunca ficam velhas. São como a minha panela de barro. Quanto mais tempo de uso, mais marcas da vida elas têm, e mais sabor elas conseguem dar à nossa comida e à nossa vida. Essa foi a minha história. A minha carta na manga foi uma simples moqueca, temperada com a paciência que tentaram me tirar. Mas eu sei que por esse Brasil afora, existem milhares de outras cartas na manga, guardadas nos bolsos de gente de valor. Histórias de mecânicos que conhecem o carro só pelo som do motor, de costureiras que entendem o segredo de um tecido só pelo toque, de agricultores que sabem a hora certa da colheita só de sentir o vento no rosto. Se você tem uma história assim, ou se lembrou de uma pessoa especial enquanto ouvia o meu relato, por favor, conta pra gente aqui nos comentários. Vamos usar esse espaço para mostrar que a sabedoria de verdade ainda tem muito valor. E, claro, se essa história alimentou um pouco a sua alma, se inscreve aqui no canal A Carta na Manga, para que mais vozes como a minha, que às vezes parecem esquecidas, possam ser ouvidas. Um grande abraço deste velho cozinheiro. E nunca se esqueçam, o ingrediente mais importante de qualquer receita é sempre o respeito.